Santo, Santo, Santo. Amém. A paz do Senhor, que o amor, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra, né? E dizer que hoje é um dia especial também, né? Hoje, queridos, nós vamos estar tratando aqui de um assunto que eu acho que muitos de nós, né? Hoje nós vamos estar tratando de um assunto que eu acho que todo ser humano, né, passa por ele, né? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as batalhas da vida. Amém? Hoje nós vamos estar tratando aí sobre os momentos difíceis. E eu queria convidar você aí, abrindo a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 17. Eu quero começar essa palavra perguntando para você como andam suas batalhas, como andam suas guerras, né? E de que forma você tem encarado essas batalhas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre providência, né? E provisão de Deus. O que tem acontecido, né? Como tem sido essas batalhas, como tem sido essas pelejas, né, que temos passado constantemente. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é: por que será que você está vivendo o que você está vivendo hoje? A pandemia, ela atinge a todos, mas cada um de nós temos as nossas guerras, né? Cada um de nós temos as nossas batalhas, cada um de nós temos as nossas próprias limitações, não é verdade? E antes de começar, eu quero convidar você para estarmos orando ao Senhor. Amém? Eu quero mandar aqui um abraço para a igreja de Goiânia, né? Em breve estaremos juntos. Quero mandar um abraço para o pessoal do Gama, né? Marlúcia, dá um abração aí no varãozinho. Quero mandar meu abraço aqui lá para Recife, né? Para nossa igreja de Recife. Quero mandar meu abraço aqui para todos os dirigentes de congregação. Quero mandar meu abraço aqui a todos os meus pastores, todos os meus bispos, a minha apóstola. Quero mandar meu abraço aqui, amém, a você, obreiro de Deus. Que Deus abençoe sua vida cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, queridos? Pai, nós queremos, Senhor, nos apresentar diante da Tua presença. Queremos pedir ao Senhor perdão por tudo aquilo que desagrada o Teu coração, por todo pensamento, por todo gesto, por todo olhar, Senhor. Por tudo aquilo que fere a Tua santidade, por tudo aquilo que desagrada o Teu coração. Ao mesmo tempo, Senhor, em que queremos agradecer a Tua graça, o Teu amor, que tem nos alcançado dia após dia, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar esse amor. E eu quero hoje pedir ao Senhor, para que o Senhor vá de encontro a cada um, Senhor, cada um de minhas ovelhas, cada uma das pessoas, Senhor, que são ligadas direto ou indiretamente a nós, a todos nós que estamos aqui presentes. Pedimos, Pai, que a Tua palavra esteja sendo entoada, Senhor, para alcançar os nossos, para alcançar os corações. Que cada vez mais venha ser o martelo que esmiuça a pedra. Que cada vez mais, Senhor, os escolhidos do Senhor, aqueles que são ligados a nós, sejam alcançados pela Tua presença. Eu quero orar por saúde, Senhor, por cada ovelha, por cada obreiro, por cada pastor, por cada bispo, por nossa apóstola, por cada membro, Senhor, das nossas famílias. Nós nos colocamos nessa hora, vem trazer cura, mas principalmente a cura da alma, que no meio dos vendavais,
possamos contemplar a tua mão. Que no meio dos vendavais, Senhor, possamos contemplar o teu livramento. Que no meio, Senhor, das guerras, possamos enxergar o Senhor abrir a porta para que possamos passar. Nessa noite eu quero glorificar o teu nome, Pai. Eu quero reconhecer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E se nós estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor nos sustentou. E hoje, Pai, eu quero te render graças. Te render graças por este momento, mas também pedir ao teu Espírito a direção para falarmos da tua palavra, para meditarmos, Senhor, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A minha oração é: nos conduz para a tua intimidade, que possamos, Senhor, te conhecer tão de ouvir falar, mas que possamos aprender a nos relacionarmos com o Senhor todos os dias das nossas vidas. Que a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor e um com o próximo cresça, Senhor, e que vá em um processo de crescimento que nunca pare. Que possamos, Pai, andar com o Senhor, estar com o Senhor, ouvir os teus conselhos, caminhar na tua direção. Hoje eu quero declarar: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em que confio. Corda de morte, Senhor, nos cercam, torrentes de impiedade nos surpreendem, mas na angústia clamamos ao Senhor, que é digno de louvor, e ficamos livres dos nossos inimigos. Nós te clamamos hoje, Pai. Vem para perto cada vez mais de nós, porque onde há luz, não pode haver trevas. Assim como o salmista orou: Senhor, derrama luz sobre as nossas trevas, nós oramos: traz luz sobre as nossas vidas. E glorifica o teu santo nome, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, né? Êxodo capítulo 17 diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo contra Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo. Toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre uma rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou o Senhor aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará nas minhas mãos, ou na minha mão. E fez Josué conforme Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra. O puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela.
Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Assim, Josué desfez a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro, e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Queridos, você já passou por momentos que parece que você está sozinho no meio de uma batalha? Parece que você está fraco, né, para aquele momento. Em alguns momentos das nossas vidas, né, a gente se depara com situações em que a gente não sabe o que vai acontecer. E uma das coisas que o ser humano teme muito é quando a situação começa a sair do controle. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu e você, nós não temos o controle. O controle, ele é de Deus. É Deus quem controla tudo e todos, não é verdade? E o que me chama a atenção é que essa passagem ela me traz algo muito forte sobre água, né? Quando a gente vai para o Novo Testamento, a água é o Espírito, não é verdade? Em alguns momentos. E a rocha é Jesus Cristo. E eu quero te perguntar, onde eu e você estamos firmados, e se tem faltado água, se nós estamos firmados na rocha que é Jesus, e se a água do Espírito tem faltado em nossas vidas. E quando nós relatamos sobre a providência de Deus, né, esse tema, ele é um tema muito trabalhado, né, no Antigo Testamento, não é verdade? E em outros trechos, né, o povo passou por grandes problemas no Egito, e agora fora do Egito, né, eles começam a ter problemas também. E eu quero te perguntar uma coisa: você já tentou fugir de um problema que você achou que estava no cativeiro, debaixo de uma batalha, e aí vai para o deserto, né, a mando de Deus, e lá encontra batalhas. Só que dessa vez eles vão se deparar com batalhas, mas irão também, apesar de seus erros, se depararem com grandes vitórias. E quando eles começam a passar as crises, né, preliminares de água e alimentação, essa jornada ela foi uma caminhada longa, né? Eles começam a enfrentar novos problemas que vão requerer de novo, né, a provisão de Deus, a provisão do Senhor, né, de Yahvé, né, na própria alimentação, na própria necessidade, né, de comer e de beber. E quando nós tratamos sobre água, como eu falei, o Novo Testamento vai tratar a água, né, como o Espírito Santo, né? O próprio Jesus fala, né, que se nós crermos, rios de água viva fluirão de nós. Vai tratar também a palavra como água, né? Lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que lavar as nossas esposas, né, pela palavra de Deus. E aqui eles se deparam com um problema, né, que de novo falta água. Também tiveram que agora, além dos problemas que já tinham, enfrentar o inimigo no meio de uma batalha, né, de uma necessidade, vem uma grande guerra.
vem uma grande batalha. E o que me chama a atenção é que esse inimigo ele não era fraco. A palavra de Deus ela diz que quando Moisés baixava suas mãos, o povo de Deus começava a perder essa guerra. O povo de Deus começava a perder essa batalha. E eu quero perguntar para você hoje, como estão as tuas mãos? As pessoas estão se entregando e perdendo o ânimo e baixando as suas mãos, se dizendo estar cansadas. E muitas vezes nos esquecemos do que Deus está fazendo à nossa volta, do que Deus está fazendo ao nosso redor. E nós vamos ver, queridos, 3 narrativas de falta de água bem próximas ali, né? Em Números 20, de 1 a 13, em Números 15, 22, né? Lá em 17, 7, não é isso? E em Números 21. Há alguns críticos que dizem que se trata da mesma passagem, né? Mas embora eu discorde em algumas delas. Mas quando nós pegamos aqui a essência do que está sendo dito, a essência do que está acontecendo aqui, o que vai predominar é o aspecto da desobediência e da murmuração. Muitas vezes, debaixo de uma direção de Deus, nós podemos passar, né, em ser conduzido pelo deserto, mas também ter a provisão de Deus. Quando Deus te manda fazer algo, quando Deus te direciona a algo, Ele é o maior interessado, porque foi Ele que prometeu, né? Israel ele precisava de uma lei, né? Ele precisava de um estatuto, para que através do cumprimento disso demonstrasse a fidelidade, né? Só que toda fidelidade ela é submetida a testes. Nós falamos de pessoas que já testaram a fidelidade das outras, e eu não sei se você já parou para perceber que quando a gente decide, né, quando a gente coloca algo no nosso coração de buscar a Deus com mais intensidade ou de se envolver mais na obra de Deus, muitas vezes se levantam guerras que nós não esperávamos. Um povo que estava saindo do cativeiro, diante de uma necessidade de água e de comida, se deparam com uma grande batalha. Moisés, ele vai diante de Deus, né, e ele fala: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Daqui a pouco esse povo vai me apedrejar. Só que, enquanto alguns tratam isso como falta de fé de Moisés, eu trato como dependência de Deus. Moisés, ele ia diante daquele que pode todas as coisas, e ele apresentava suas causas e de lá ele saía com uma direção. E aqui é quando eu abro um paralelo, né? Quantas vezes, queridos, as situações vêm e nós não buscamos de Deus e muitas vezes não esperamos a direção que Ele tem para nos dar. E quando nós paramos para olhar esse aspecto, né? Quem de nós não já foi testado, né? E principalmente quanto às nossas necessidades. Às vezes parece que quanto mais a gente ora por nossa família, parece que aquilo vai despencando, não é verdade? Parece que quanto mais nós estamos buscando a Deus, parece que se levantam tempestades, né? E todos nós somos provados, somos testados, né? Em uma área ou outra. Cada um de nós temos nossos gigantes para serem derribados. Cada um de nós temos nossos gigantes, né, para tratarmos com ele no dia a dia. E quando nós paramos para analisar, um aspecto inerente a esses testes é o crescimento que ele nos traz. Aqui nós estamos com alguns pastores, né? Aqui nós estamos com alguns líderes que sabem que muitas vezes situações que nós vivemos, ela vai nos conduzir a um amadurecimento, a um crescimento,
mas principalmente a uma dependência. Porque quando nós, queridos, a palavra de Deus, eu só conheço um que consegue inclinar o coração de todo o povo. Eu só conheço um que na construção do templo, né, ele inclinou o coração do povo para que houvesse uma restauração. E o alvo desses testes, né, que o Senhor nos submete é para testar até onde vai nossa obediência e a nossa submissão. E a palavra de Deus, ela vai citar o Senhor Jesus, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E eu quero perguntar para você hoje, líder, para você hoje, pastor, para você hoje que conduz pessoas, você tem sido testado? Se não, algo está errado. Toda aliança é provada. A aliança, ela é um acordo, um contrato entre partes, né? E muitas vezes isso vai vir de encontro a mim e a você. Muitas vezes nós nos sentiremos sós, né? Muitas vezes vamos nos sentir ali abatidos. Só que nós não podemos esquecer, né, que essa orientação do Senhor, ela estava sendo gradativa. Deus tira o povo, fala, olha, eu tenho uma terra prometida, e Deus ia dando os movimentos, né? Deus ia dando as direções conforme o povo ia caminhando. E eu quero perguntar para você hoje, tá faltando direção? Talvez você tenha parado. Talvez você tenha passado a olhar de uma outra forma, porque de acordo com que Moisés ia caminhando com este povo e com que as necessidades iam acontecendo, Deus ia dando providência, Deus ia dando respostas, Deus ia dando direções. E o que me chama a atenção, queridos, é que eles estavam viajando por um mandamento, por um decreto de Deus, por uma ordem de Deus, né? E esses movimentos, Deus não disse quais todos seriam. Eles foram acontecendo e através dali o Senhor foi trabalhando. Então, até os momentos das partidas, né? E quando parar, Deus falava, Deus direcionava, né? E isso é o ideal para as nossas vidas. Isso é o ideal para que a gente esteja caminhando diante de Deus, estar sempre buscando, né? Às vezes nós queremos a resposta de para onde vamos, enquanto Deus quer dizer quais as cidades que temos que passar, quais os vilarejos que temos que passar, quais os caminhos que devemos passar, quais a estrada que devemos tomar. Muitas vezes Deus não vai te dar a resposta de onde você vai estar amanhã, mas Ele pode começar te dizendo hoje quais são os primeiros passos. Você vai daqui para tal lugar, mas você vai sair daqui, você vai virar em tal lugar, você vai seguir reto em tal ponto, você vai virar à direita em tal lugar, você vai virar à esquerda em tal lugar. E o que me chama a atenção é que, eu já falei, né, que isso é o ideal para as nossas vidas, né? Nós precisamos buscar saber qual é a vontade de Deus. O que Deus estava fazendo aqui? Deus estava tirando o povo do cativeiro para levar para uma terra prometida. Mas no caminho da terra prometida começou a reclamação, começou a falta de fidelidade, começou a murmuração. E o que me chama a atenção é que esse povo, queridos, eles tinham uma promessa, eles viram como foi que Deus os tirou do Egito. Todos os povos reconhecem que um Deus poderoso livrou um povo da mão dos egípcios, mas quando começou as dificuldades, eles esqueceram todas as manifestações das pragas, todas as manifestações de Deus, todas as manifestações do mar se abrir para que eles passem, de todas as providências de Deus. E eu quero falar algo para vocês hoje. Nós não podemos esquecer do bem que o Senhor tem nos feito.
Porque quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, há um renovo de forças, há um renovo, né, dentro de nós. E todas as vezes que você começa a deflagrar uma alegria dentro de você, o povo sai do cativeiro e diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Mas é porque aquela situação, ela conseguiu deflagrar dentro do salmista, né, a abertura de uma visão de um novo tempo, a abertura de uma visão de algo que começa a acontecer novamente. De algo que foi restaurado, de algo que ele vem dizendo, restaurou. Nada pode ser restaurado que não existisse, não é verdade? Então, quando nós paramos para olhar, né, esse aspecto, o que nós temos deflagrado dentro de nós, o que nós temos tentado abrir, né, florescer dentro de nós. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar, né, que o que nós estamos passando é momentâneo. E eu costumo dizer que nós somos escravos daquilo que nós alimentamos, daquilo que nos domina, aquilo que não me domina. O apóstolo Paulo dizia: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ou seja, ele se sentia preso, se sentia prisioneiro do seu chamado. É algo que é como se ele dissesse: eu não consigo sair disso. Mas muitas pessoas têm sido prisioneiras dos seus sentimentos. Muitas pessoas têm se aprisionado, né, no medo, na murmuração. Quantas pessoas, queridos, estão até mesmo fazendo as coisas por aceitação. E é momento de nós pararmos, né? Agora, o que me chama a atenção é que eles chegam lá no versículo 2 e eles dizem: dai-nos água, né? Essa foi a segunda das 3 reclamações de Israel no deserto, né? Pedindo água. E é quando nós entendemos que o povo, todo um povo está junto, não é verdade? Você já viu alguém que desviou? Você já viu alguém que esfriou, que falou assim: não, a culpa foi minha? Geralmente ele vai culpar um culpado, ele vai achar um culpado, ele vai culpar alguém, né? E quando falta espiritualidade, quando falta dependência, quando falta água, a primeira coisa que vem são as reclamações. Mas Moisés, ele não estava ali representando os seus interesses. Quando o povo direciona para Moisés, Moisés direciona para Deus. E eu quero te falar uma coisa hoje, você líder, você pastor, você que tem conduzido pessoas. Essa condução, ela não é sua. Essa condução, ela é de Deus. E todas as vezes que alguém se levantar contra você, todas as vezes que alguém murmurar contra você, entrega isso para Deus. Não deixa que isso sirva, né, para que você fira a rocha. Não deixe que isso tire você daquilo que Deus te colocou. Moisés, o homem mais manso, bate na rocha. E quantos líderes têm desistido, né, por esse tipo de motivo? E quando nós paramos, né, esse tipo de situação, quem vai prover água para este povo é o próprio Deus, né? Como eu falei, alguns dizem que Moisés julgou a questão com falta de fé, né? E o que me chama a atenção aqui é que Moisés não estava seguindo os seus interesses. Ele estava seguindo um propósito. Ele estava seguindo um chamado. Ele estava seguindo algo que Deus determinou a ele, que ele nem queria entrar, mas que depois que entrou, ele permaneceu. Um dia uma ovelha chegou para mim e falou assim: bispo, por que Moisés não entrou na terra prometida? Eu falei: ele não entrou na terra que mana leite e mel, mas ele subiu para estar com Deus. A promessa foi cumprida muito além, mesmo apesar das falhas que ele cometeu.
E eu quero falar uma coisa para vocês. Hoje eu estava refletindo, né? Agora em junho, fizeram 20 anos que eu e a bispa estamos pastoreando. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho convicção de que mais errei do que acertei. Mas tenho outra convicção. Em momento nenhum Deus me deixou só. Eu sei que faltou água para muitas pessoas e em alguns momentos, né, eu deixei de buscar a direção correta por medo, né, ou por desespero, ou por qualquer outro motivo. Mas eu quero te falar uma coisa, você líder. Até aqui o Senhor me ajudou. E eu tenho visto muitas pessoas quererem parar por não se acharem dignas ou por terem errado e querer parar. E eu quero te dizer essa palavra. Deus não te escolheu porque você é bom. Deus te escolheu porque Ele sabe que pode contar com você. Deus não te escolheu porque você é perfeito, mas Ele te escolheu para que você pudesse obedecer. E de todo o meu coração eu quero falar uma coisa para você que está aí hoje. Em muitos momentos as pessoas vão querer colocar a culpa do que está acontecendo em você, líder. Faltou água, faltou pão, estamos morrendo, os nossos animais estão morrendo. Mas eu quero te falar uma coisa, siga a direção de Deus. É Ele quem vai te justificar e é Ele quem vai proporcionar, quem vai prover as necessidades dessas pessoas que têm murmurado contra você. E o que me chama a atenção é que essa falta de água, esse problema, né, de falta de água, o povo usa essa questão para desafiar, né, a própria liderança de Moisés. Sabe por quê? Porque até no próprio mundo animal, quem conduz os elefantes, por exemplo, para a água é o elefante ou o elefante, mas os mais velhos, porque eles sabem a direção. E todas as vezes, queridos, que faltar água, o povo vai procurar um culpado, né? Ele vai querer culpar você. O povo se ira, né? Estando prontos para se levantar contra eles. E Moisés, a palavra de Deus, o povo murmurou contra Moisés. E essa murmuração dos filhos de Israel, dos filhos de Deus, né? Ela vai acontecer em outros livros, né? Ela vai falar no livro de Números. Existem vários incidentes. E o que resume isso é a falta de fé e a rebeldia, em que as pessoas olham, né, para aquele que teve que negar seus sonhos, negar tudo o que queria, e caminhar na direção. E eu quero te dizer uma coisa: conduzir pessoas não é fácil, mas é gratificante. É gratificante. E um dia essas pessoas estarão conosco lá no reino dos céus. Um dia nós estaremos todos louvando a esse Deus tão lindo e tão maravilhoso. Para nós, né, morrer de sede, né? Olha só o que eles dizem para Moisés: você está querendo nos matar de sede. Eles estão botando a culpa em Moisés. Um povo que era escravizado agora está acusando alguém que foi o instrumento de tirá-los do Egito. Não é verdade? E não foi só Moisés. Por que para analisar. Moisés estava junto com o povo, mas Moisés não reclama para o povo a falta de água. Moisés não chega para o povo: estou com água, estou conduzindo vocês, eu quero água, vai atrás de água. Mas o povo murmurou contra Moisés. E a posição em que nós assumimos, ela é muito importante diante de Deus. A posição que você se coloca, ela é importante diante de Deus. Amém?
Então você vai ver esse povo continuar a enfrentar perigos mortais, né? E eles precisam da proteção e da provisão do Senhor, né? Mesmo tendo saído do Egito, eles continuam a ter que depender. E o que me chama a atenção é que eu quero perguntar para você: você tem vivido e vivenciado situações em que Deus te conduza para que você continue dependendo dele? Porque quem é que pode suprir? Quem é que pode trazer paz? Quem é que pode derramar luz? Quem é que pode suprir as necessidades, sejam elas emocionais, físicas, financeiras, espirituais ou familiares? Jamais nós, seres humanos, conseguiremos suprir as pessoas em tudo, não é verdade? Esse povo tinha passado por um momento que os egípcios queriam exterminá-los, né? E imediatamente, né, esse povo começou a murmurar contra Moisés. Naquele momento também, né? E nós temos que entender, queridos, que isso vai acontecer na vida de muitos de nós. Isso vai acontecer em muitos momentos. Se eles culparam um homem que subia para o monte, e a Bíblia diz que Deus falava com Moisés boca a boca, né? Enquanto Moisés falava, Deus ouvia. Quando Deus falava, Moisés ouvia. E esse homem desenvolveu um relacionamento com Deus gracioso, né? Os anciões de Israel e a vara de Moisés. Quando nós tratamos, né, o uso dessa vara, né? Essa vara ela foi usada, né, para chamar Moisés, né? Deus vem e manifesta sinais nessa vara. Essa vara é usada para milagres, né? Para abrir o mar. Essa vara começa a se tornar uma manifestação de Deus na mão de Moisés, não na mão do povo, não na mão de Arão, não na mão de Ur, mas na mão de Moisés. Era a vara de uma manifestação, de confirmação de chamado. Uma vara na mão de Moisés, de confirmação que Deus estava com ele. E quando a palavra de Deus, né, vem tratando sobre isso, né, o que me chama a atenção é que essa vara ela iria agora trazer água, amém? Ela iria trazer vida. E quando Moisés bate nas águas do Nilo com essa vara, o resultado do Nilo é que a água se torna em sangue, né? Foi um milagre, né? E uma provisão de Deus, uma resposta de Deus para algo que ele havia dito. Amém? Outras pragas vieram em seguida, mas agora Moisés esperava outro grande milagre. Novamente Moisés vai diante de Deus e o mesmo Senhor continuava a dar orientações. Eu quero te falar uma coisa, líder. Para quem obedeceu o chamado, não vai faltar direção. Às vezes Deus vai usar uma pessoa, às vezes Deus vai usar uma situação. Eu passei por um momento uma vez que um bêbado foi usado por Deus em cima de algo que eu estava passando. E Deus, quando Ele quer usar, Ele usa quem Ele quer, né? E eu passando na rua, o bêbado, a resposta para você é essa. Deus não usou profeta, Deus não usou ungido, Deus usou um bêbado. Então essa resposta muitas vezes vem de onde a gente menos espera. Moisés, diante dessa situação, né? Todos os anciões de Israel estavam presentes. Eles contemplaram a murmuração e contemplaram a manifestação do milagre, né? E isso leva, naquele momento, o povo a um grau de fé
né, e de confiança na provisão e na proteção do nosso Senhor. O Deus que em momento nenhum os abandonou. Eles murmuravam, eles reclamavam, eles colocavam em xeque a fidelidade de Deus e de Moisés, mas todo o tempo Deus estava com eles. Todo o tempo o Senhor estava ali, trazendo providências, trazendo provisões, e cada um desses prodígios tinha o seu papel, de certa forma, didático, né, de ensinamento. Opa, peraí, vocês estão duvidando por quê? Não foi eu que tirei vocês do Egito? Não foi eu que ouvi o seu clamor? Não foi eu que dei as pragas? Não foi eu que abri o mar? Né? Cada estágio, cada problema que o povo ia passando, Deus entrava com uma providência, mas bastava vir o próximo obstáculo, já vinham novamente, a fé despencava. Então, quando nós paramos para analisar, né, lá no versículo 6, Deus diz para Moisés: olha, passa adiante, né, lá tem uma rocha e ali eu estarei diante de ti. Eu vejo Deus se postando, dizendo: olha, Moisés, passa na frente, e quando você chegar lá eu vou estar com você, eu vou estar lá te esperando, eu vou estar à sua frente. Você tem convicção de quem vai à sua frente? Porque a palavra do Senhor diz que à frente do meu Deus vai um fogo que consome. É Ele, né, quem quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. É Ele quem faz com que toda dificuldade, né, caia diante da sua presença. Deus está diante de Moisés, esperando para manifestar um milagre. Por que ele não falou: fala para o povo passar diante de mim, que eu vou mostrar para ele? Ele diz: Moisés, passa diante do povo e eu estarei te esperando. Parafraseando, foi o que Deus disse, né, falando com minhas palavras. Então nós vamos ver aqui algo que é muito impressionante e eficaz. E quando nós tratamos sobre isso, né, em momento nenhum a falta de poder de Deus. Mas quando a gente olha isso para o olhar humano, nós vamos nos deparar com muitas dificuldades, né, diante daquilo que nós estamos vivendo, diante daquilo que nós estamos vivenciando. A rocha em Horebe, né? Nós vamos ouvir falar de Horebe em muitos momentos. E foi ali que inesperadamente manifestou-se a presença do Senhor. O termo Horebe, ele vai designar algo que a inteira serra montanhosa da qual o Sinai faz parte, o Monte Sinai. Nós vamos ver aqui, queridos, grandes manifestações. Imagina Deus chegar para você e falar: sobe para o monte aqui, e esse monte ele vai tremer, ele vai soltar fumaça, e o som que vai sair daquele lugar vai aterrorizar o povo. Agora, sabe o que é que me chama a atenção? O tempo todo onde esse povo estava, a presença de Deus também estava. O povo caminhava sempre com erros, né? Mas onde a presença de Deus estava, também vinha provisão. Onde a presença de Deus estava, vinha manifestações e vinham respostas, né? E quando a gente para analisar todo esse contexto, né, em favor deste povo, todo esse contexto, né, nós vamos olhar para a rocha. Quando Deus fala: passa à frente, lá na frente, né, tem
uma rocha. E eu vou estar lá te esperando. A rocha, ela se torna Cristo, né? Tem um hino que diz: Cristo é a rocha da minha salvação. Nós vamos ver o próprio Jesus dizendo que a casa firmada na rocha e a casa firmada na areia. Nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que a pedra angular foi rejeitada. A água, ela é essencial, né, para a vida. O importante é que ela brota para todos, mas só se sacia aquele que quer ir até ela. O povo inteiro, embora indigno, ainda assim bebe água, mediante a graça de Deus. A água é de graça. Ela se torna uma fonte abundante. E o que me chama a atenção é que essa água ela estava próxima. E o seu acesso não foi difícil. O povo de Deus, os israelitas, né, tiveram apenas de exercer a vontade de caminhar até a providência para beber água. Mas nessa ocasião, Cristo, a rocha, foi ferido. E esse povo pede, né, um homem, um pastor, que a Bíblia diz que manso como ele não houve. Até um homem manso, por causa do povo, comete uma falha. A rocha ferida, né? Mesmo ela sendo ferida dela, saiu água. Mesmo ela ferida, ela trouxe provisão. Ela trouxe providência. Ela trouxe resposta. E eu quero perguntar para você, para mim hoje, e quero de todo o meu coração perguntar para você, líder: você tem conseguido enxergar Deus na sua liderança? E eu quero te falar uma coisa. Anote o que eu vou lhe dizer. Você, pastor, você, dirigente de congregação, Deus está enviando. Deus está enviando. Amém? Pessoas para segurar as suas mãos. Deus está trazendo muitos Josués. Deus está trazendo Arões. Deus está trazendo Ur para te ajudar nessa vinha, para te ajudar nessa obra. Chegou o tempo de Deus mandar o reforço. E de você que está cansado, de você que está pensando em desistir, saiba que é apenas um momento em que está faltando água. Saiba que é apenas um momento em que parece que tudo está perdido, mas que se você olhar para trás, você vai ver que Deus deu livramentos muito maiores. Recebe a resposta que você estava buscando de Deus. Não é para você parar para morrer no meio do deserto, mas é para que na prova você seja aprovado. E hoje eu quero dizer que o norte dê e que o sul não retenha aquilo que o Deus vivo tem preparado para você, meu pastor, meu dirigente, meu líder. Que Deus mande pessoas para a nossa apóstola. Que Deus mande pessoas para os pastores locais.
Que Deus mande resposta para a vida de cada um de vocês. Mas saiba que muitas vezes, mesmo não vendo, você nunca esteve só. Que em alguns momentos faltou o esforço de ir até a fonte para que a sede fosse saciada. Essa é a palavra que Deus compartilhou comigo hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero desejar feliz dia do pastor para você, pastor da sua casa. Não apenas você, pastor homem, mas você, pastor, que tem direcionado a sua família. A você, pastora, que tem pastoreado o seu lar. Que Deus abençoe sua vida. Que o Senhor possa fortalecer o seu ser, que Deus renove a sua saúde, o seu físico, o seu emocional, o seu espiritual. Que o Senhor te renove a cada dia. Que você consiga contemplar a mão, o milagre e a ajuda do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Hoje eu quero pedir um pedido especial aqui, em concordância com vocês. Que o Senhor visite os nossos pastores e que os renove. Que renove a saúde de cada um deles. Que renove o físico, porque é necessário. Às vezes nós, pastores, estamos no meio de milhares de pessoas, mas estamos só. E isso, em muitos momentos, Deus está nos conduzindo a uma dependência. Sozinho você nunca esteve. Mas às vezes é o próprio Deus que nos leva a alguns lugares, amém, para nos dar o momento de mostrarmos que nós o amamos, que nós obedecemos e que nós dependemos dele. Amém? Aqui encerra essa palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Que Deus possa cada vez mais, amém, renovar sua vida. Amém, queridos? Por aqui eu encerro. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que essa palavra tenha falado forte com vocês, como falou comigo. Amém. Deus abençoe vocês cada vez mais. Amém, gente? Vamos encerrar. Que Deus abençoe. Obrigado aí por todas as felicitações e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus.